Vivo agitado, eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Não digas nada, supor o que dirá. A tua boca delata, é um chá. É um melhor do que eu diria. Que és não tem a flor das frases e dos melhores. Mas melhor do que tu, não digas nada assim. Graça do corpo nu, invisível se vê. Não digas nada. Não digas nada. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem vinho. E o que me resta é só gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latido. Minha alma cativa. Que me levaram todas as flores. E o preto velho me comprava. Que me levaram todas as flores. Que a rainha louca não gostava. Que a bela moça carregava. E o olhar de todos me lembrava. Que me levaram todas as flores. De qualquer coisa não estragava. Em qualquer dia que podia. Um grande amor, alegria. Que me levaram todas as cores. Que a criança feliz me pedia. Um grito de estrela vem do infinito. E um bando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. Um verme passeia na lua cheia. 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 La 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 la. La 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 la. São as horas da madrugada de um dia assim. Um
velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda velho, quando aparece o guarda velho, é posto em cena, fazendo cena, um treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Leve, como leve pluma, muito leve, leve posa. Muito leve, leve posa. Se vive suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio, espuma, nuvem azul que arrefece. Simples, suave coisa nenhuma. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as parras, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a nuvem iluminou a dança roda, festa, vira, 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 onde vira, 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 logo, onde vira, 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 onde vira, vira. Boa noite, Walter, boa noite a todo mundo que está assistindo mais uma edição do programa Antivírus, nosso 11º programa, né? Nosso programa que tem o objetivo de debater a conjuntura política da semana. A gente tem feito esse esforço de trazer os fatos e análises, o que é que a gente tem pensado e analisado sobre a conjuntura ao longo de cada semana. Essa semana a gente vai falar do tema: com quantos ministros se faz uma quadrilha? E aí vamos trazer informações e análises sobre uma certa reunião ministerial, os movimentos congressuais, operações policiais que aconteceram nessa semana, o tema das fake news, o que aconteceu no STF e a posição do Procurador-Geral da República, Aras. Walter vai fazer uma análise geral da reunião ministerial, que foi divulgada na sexta-feira da semana passada, dia 22 de maio, portanto, após o nosso último programa, né? É uma reunião que muita gente de esquerda e de direita falado a respeito, e tem dito que a reunião mostra, evidencia a ausência de bons modos, digamos assim, e o desprezo do bolsonarismo pelas instituições e pela vida do povo. Isso é uma verdade, essa reunião, de fato, demonstra tudo isso. Mas aqui no programa de hoje, não é isso que a gente quer destacar. A gente quer destacar outro aspecto, um aspecto que a direita não fala e que poucas vezes está sendo falado pela esquerda, né? Então, o que a gente vai falar hoje é como essa reunião ministerial revela, o que essa reunião revela sobre o projeto político que está sendo implantado por esta quadrilha que está no governo, né? E é bom dizer que quando a gente fala aqui quadrilha, a gente está utilizando o termo no seu sentido amplo,
né? A gente se refere ao modus operandi dessas pessoas, aos procedimentos privados que adotam no governo, mas principalmente a gente se refere ao que eles estão fazendo com o país, né? Afetando a vida das pessoas, os direitos, as liberdades democráticas, a soberania nacional, e também afetando de forma muito drástica e ruim o futuro do nosso país, né? Com muita ameaça, muita intimidação, muita agressividade, tudo isso são características típicas de uma quadrilha. Por isso a gente está dando esse nome, né? A gente vai comentar também sobre os fatos, como eu falei, dessa semana, as operações policiais no Rio de Janeiro, a que foi deflagrada pelo STF no inquérito que apura fake news contra os ministros, né? As implicações dessas operações nesse tema das fake news e principalmente no tema cassação da chapa, que muito nos interessa, né? Também sobre a movimentação no Congresso e na Procuradoria-Geral da República. Walter, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite quem está acompanhando aqui mais essa edição do Antivírus. Como a Natália falou, o meu papel aqui nesse início é fazer um comentário sobre o duplo significado político da reunião ministerial, né? E o duplo significado não é segredo para ninguém. Por um lado, o ultraliberalismo, que aparece no Guedes, no Salles, em outros, e por outro lado, o neofascismo, que vai aparecer no Bozo, na Damares, no Weintraub, e a mistura, o casamento entre ambos, né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender esse casamento, afinal de contas, o Mussolini, o fascista número 1, aquele que terminou sua vida pendurado de ponta cabeça, dizia o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então, como é que pode um fascista ser neoliberal, né? Ser anti-Estado nesse nível que a gente tem visto? Bom, de cara, por isso que a gente chama de neofascista, mas a coerência existe, pois o essencial do fascismo está na maneira como ele opera em favor dos interesses do grande capital. E é isso que faz o governo Bolsonaro. Eu queria começar analisando o vídeo, recordando a origem dele, né? Essa reunião ministerial ocorreu no dia 22 de abril. No dia 24 de abril, o Moro pede demissão. E o Bolsonaro truca, né? Ele vai a público, faz aquele discurso e a Procuradoria-Geral da República pede ao STF para abrir um inquérito. Tem uma aparente ambiguidade, muita gente se iludiu com isso, que o PGR estava cumprindo a lei, que ia pegar um dos dois, ou até talvez o Bolsonaro. Pois bem, como parte desse inquérito, o Moro vai à PF e no depoimento na PF ele diz o seguinte: perguntado se havia desconfiança em relação ao doutor Valeixo, o declarante respondeu que isso deve ser indagado ao presidente, que o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi apresentado o Pró-Brasil, a substituição do superintendente regional Rio de Janeiro da PF, do diretor-geral e de relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. E que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios e que, quanto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, se não pudesse trocar o superintendente do Rio, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. E o Moro disse no depoimento que essas reuniões eram gravadas e que o próprio presidente tinha ameaçado divulgar um vídeo contra ele, Moro, do que tinha ocorrido de uma dessas reuniões. Pois bem, o vídeo foi requisitado e depois foi assistido por várias partes do processo. Natália, você precisa desligar o seu microfone. Obrigado. Então, o vídeo foi requisitado, depois ele foi assistido por várias das partes do processo, depois ele foi divulgado publicamente, né, um mês depois dos fatos, por decisão judicial. Nesse meio tempo, entre a reunião e a divulgação do Ministério, o Bolsonaro estava numa operação tripla, né? Por um lado, ele continuava na rota de agressão dele, por outro lado, ele estava tentando comprar uma base de apoio no Congresso, cooptando o Central, e, por outro lado, ele estava buscando uma recomposição com alguns personagens, né? Fez reunião com os governadores, elogiou o Dória, se encontrou com Maia. Pois bem,
na hora que o vídeo vem a público, ele cria dificuldades para essa operação de recomposição e, por outro lado, reforça o movimento permanente da política do Bolsonaro, que é a agressão. Bom, o vídeo saiu, teve uma grande controvérsia sobre se juridicamente ele serve de prova ou não, e se politicamente ele ajuda ou atrapalha o Bolsonaro. Bom, quando a gente assiste o vídeo, eu recomendo a vocês que assistam, dá uma certa vergonha. Pelo linguajar, pelo despreparo evidente daquelas pessoas, pela desconexão delas com os problemas reais da maioria do povo brasileiro. Mas o nosso foco aqui não vai ser esse, né? O nosso foco aqui vai ser, pelo contrário, mostrar como nesse vídeo, né, fica claro que tem método nessa loucura, né? Tem um projeto por trás disso tudo. E para perceber isso, é importante que a gente lembre o que é que ocorria para motivar a reunião, o que estava acontecendo no Brasil que motivou essa reunião. A economia estava desabando, o governo estava perdendo espaço, né? E nesse contexto, o general Braga teve uma ideia. We have an idea, né? O general Braga é aquele cara que alguém disse que era um interventor no governo, era o presidente de fato. Pois bem, ele bolou um plano. E ele disse na reunião, é um plano Marshall brasileiro, né? Para quem não lembra, o plano Marshall fez parte de uma ação geopolítica dos Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiu na reconstrução da Europa para impedir o crescimento da esquerda na Europa e para impedir a influência soviética na Europa devastada pela guerra. Bom, o Plano Braga, quer dizer, o Plano Marshall, quer dizer, o Plano Marshall do Braga, não é nada disso, é um ajuntamento do que já estava em curso no governo. A contribuição original do general Braga a essa ideia foi dividir o plano em duas partes, que numa mostra de imensa originalidade, atípica entre os militares, ele chamou de Pró-Brasil Ordem e Pró-Brasil Progresso. Genial, não? Pois bem, o layout do plano, a divulgação, foi feita com um belíssimo banner, cheio de crianças lindas e todas brancas, porque é o imaginário que eles têm, né, do Brasil. E, por incrível que pareça, quando foi divulgado na imprensa que existia esse plano, essa mixórdia, esse ajuntamento de coisas que o governo já fazia, gerou expectativas. Teve gente, inclusive gente de esquerda, especulando que esse plano seria uma demonstração de que os milicos, os militares, estariam operando numa sintonia Geisel e que eles derrotariam o Guedes. Seriam os estatistas contra os neoliberais. Bom, essa ilusão que o plano Braga gerou é tipo aquela ilusão que muita gente de esquerda teve no Vilas Boas, né? Vamos sempre lembrar, tinha gente que queria fazer um abaixo-assinado de apoio ao Vilas Boas, que supostamente estaria do lado da Constituição, e depois ele próprio revelou que ele é um dos factores da Operação Bolsonaro. Bom, na reunião ministerial de 22 de abril, logo depois que o Braga falou, apresentando o plano aos ministros, o Bolsonaro passa a palavra imediatamente para o Guedes. E o Bolsonaro diz assim, com todo respeito aos demais, acho que o Guedes é o ministro mais importante nessa missão. Ou seja, não é o Braga que é o mais importante, é o Guedes. E o que disse o Guedes? De saída, ele repetiu várias vezes, não chamem de Plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Plano Marshall é um desastre, revela despreparo nosso, falta de compreensão das coisas. Ele gosta do nome Pró-Brasil. Em segundo lugar, o Guedes diz, abre aspas, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Notem bem, investimentos privados, turismo, abertura da economia, reformas, e mais adiante ele vai deixar claro que ele fala em exportação de produtos primários. E ele deixa claro, abre aspas, que não podemos voltar uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Isso é o que o Lula e o que a Dilma estão fazendo há 30 anos. Fecha aspas. 30 anos? A contar de agora, ele está falando de 1990. Veja a cabeça dele. E ele diz, não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou, a economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Como vocês podem constatar, é um projeto.
go back to 1900. Aliás, a gente vive uma espécie de revolta da vacina ao contrário, né? É o governo que quer impedir o povo de poder se cuidar. Frente a esse projeto reacionário, tem muita gente, evidentemente, defendendo o desenvolvimentismo. Existem os que fazem isso porque não acreditam em outra coisa, pararam no Keynes. Existem os que fazem isso porque acham que seria mais fácil agora defender o desenvolvimentismo do que falar de uma saída democrática, popular, socialista. Preferem falar de Keynes agora para falar de Marx depois. Mas é uma baita perda de tempo, porque para a turma que está no governo não faz diferença alguma. Marx, Keynes, Lula, Fernando Henrique Collor, é tudo um pacote só. Há 30 anos, até eles chegarem, eles estão fazendo, essa turma está fazendo coisa errada na opinião deles, né? Para ele, para o Guedes, nem Collor, nem Itamar, nem Fernando Henrique eram neoliberais o suficiente. Para ele é tudo a mesma coisa. E o que faz o Braga Neto quando o Guedes desanca o plano? Ele fica se explicando, fica pedindo desculpas ao Guedes, dizendo, olha, ninguém falou em investimento público. Ironicamente, quem polemiza com Guedes, ou tenta polemizar com Guedes na reunião, é um tucano, o Rogério Marinho, amigo da Natália Sena, parece. Né? Ele ou foi, né, relator e articulador da reforma trabalhista, não foi reeleito após ter êxito na reforma trabalhista, foi secretário da Previdência do governo Bolsonaro, antes de virar ministro, ou seja, ele foi fundamental na articulação e na aprovação da reforma previdenciária. É um neoliberal radical. E esse neoliberal radical apresentou ressalvas ao que o Guedes defende, sendo que o Guedes defende é a política do Bolsonaro. E o que disse esse tal de Marinho? Criticou o dogmatismo do Guedes. Disse que em situações extraordinárias, remédios extraordinários. Não que ele defenda isso como uma política permanente, mas ele fala, ó, caiu um meteoro sobre nossas cabeças. Então, por favor, diz ele, nós não podemos começar uma discussão com verdades absolutas e com dogmas estabelecidos ao longo de 100 anos, em função de uma catástrofe que se abateu sobre o mundo e sobre governos de todo o mundo que estão se debruçando sobre o assunto, entendendo que muda o papel do Estado. A posição do Marinho é a dos neoliberais normais, aqueles neoliberais que estão lá na Europa, né, e que agora descobriram que o Estado, provisoriamente, deve ser colocado em cena para salvar o capitalismo, e depois eles voltam para o modo neoliberal normal. O Guedes é de outra turma. O Guedes é da turma de vamos aproveitar a catástrofe para radicalizar. E ele dá uma traulitada nesse Marinho no final da reunião. Ele diz assim, que conhece todas as histórias de reconstrução, profundamente, no detalhe, não de ouvir falar, quase ele falou como você, Marinho, e ele diz que conhece de ler 8 livros sobre cada reconstrução dessa, que leu Keynes 3 vezes no original, antes de chegar a Chicago. Então, diz o Guedes, para mim não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Ou seja, o Guedes acha que está fazendo tudo certo. Ele mesmo disse na reunião que nós já estávamos crescendo antes da pandemia. Diz que nós somos elogiados lá fora. Diz, abre aspas, o Brasil está à frente de todos os emergentes e para e passo só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos. Um pouquinho. Cita a política econômica como exitosa e ele fala claramente de 3 torres do inimigo que o governo tinha que derrubar. Uma torre era o excesso de gasto na Previdência. A segunda torre era os juros. E a terceira, ele fala assim, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos para derrubar. Ou seja, Previdência, juros e funcionalismo público. E isso, graças a isso, eles abaixaram a taxa de juros. É uma gracinha o Guedes, né? Qual é a mágica? Não tem mágica. O Cavernícola, num outro momento, perguntou ao Bob Fields Grandson, né, o seguinte, se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, mas também a taxa longa caiu por causa da PEC do teto? E o Roberto Campos disse, isso, estou dizendo exatamente isso, a PEC do teto e a Previdência. Assim é fácil baixar a taxa de juros, né? Você arrebenta com os gastos do Estado, você corta o investimento social e aí você garante para o setor financeiro que vai continuar passando dinheiro a rodo para eles. Né? Esse mesmo Bob Fields Grandson, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, para o investidor privado ter certeza de que ele vai agir aqui no Brasil sem risco,
O jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. Fecha aspas. Me lembrou um episódio da história da China no passado, quando, depois de várias guerras, a China ainda tinha que pagar pelo custo daqueles que invadiram o país. E um dos jeitos de pagar era colocar estrangeiros para controlar a alfândega chinesa. É mais ou menos isso que esse Bobby Field Grandson está propondo. Chamar os gringos para eles controlarem aqui, para eles terem certeza de que eles vão trazer o dinheiro e vão poder sair com o dinheiro. Como se isso não fosse a regra nesse país, né? Bom, mas qual é o projeto deles? Vamos voltar a palavra para o Guedes, né? O Guedes diz assim na reunião: nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa a sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira. Mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Graças a ele, começa a explicar que isso é graças à super safra, que as exportações estão seguindo, que a China vai comprar. E ele diz, é o trading da água. Os caras precisam de alimento, não tem água e nós temos muita água. Ou seja, o modelo do Guedes, o projeto do Guedes, o projeto do governo Bolsonaro é fazer o Brasil voltar ao modelo agroexportador do tipo que era no início do século. E o que ele faz com a massa dos trabalhadores? E o que faz com os moradores das cidades? 80% das pessoas vivem nas cidades. Você não precisa delas para produzir alimento no campo. O que você faz com os jovens? Ele conta metade da resposta para essas perguntas na reunião. Ele propõe que se pague uma Bolsa Família para 200, 300, 1 milhão de jovens para eles irem para os quartéis fazerem exercício físico, aprenderem o SPB, moral e cívica, aprenderem a ser um cidadão, porque é só no quartel, na cabeça deles, que as pessoas aprendem a ser cidadão, e essas pessoas seriam voluntárias para fazer estrada, para fazer isso, para fazer aquilo. E ele diz, sabe quanto custa isso? R$200 por mês, 1 milhão de cada, 200 milhões, pô. Isso é nada. Nós vamos pegar na reconstrução, vamos pegar 1 bilhão, 2 bilhões e contratar 1 milhão de jovens. Ou seja, frentes de trabalho, salários baixos e militarização. Essa é uma das soluções que eles têm para a massa de trabalhadores que tem no Brasil, nesse projeto em que o Brasil vai deixar de ser uma nação industrial e vai voltar a ser uma nação só agrícola e de mineração. E a outra parte da resposta sobre o que fazer com a massa da população brasileira foi dada por uma alta funcionária do governo, que disse o seguinte, abre aspas, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos. Isso melhorará nosso desempenho econômico, pois reduzirá nosso déficit previdenciário. Fecha aspas. Então vamos parar de trololó. Esses caras querem que o Covid chegue na periferia, querem que mate as pessoas. Quando eles falam de imunização de rebanho, eles já estão contabilizando que, nesse método, vão morrer centenas de milhares, se não milhões de pessoas, e isso, para eles, faz parte da conta, porque isso reduz essa massa de pessoas que o Estado, de alguma maneira, tem que ajudar a sobreviver. O Guedes também fala do turismo, né? Ele diz que o sonho do Bolsonaro é transformar Angra dos Reis em Cancún. A linguagem que o Guedes utiliza passa a impressão, inclusive, de que ele está falando de outra coisa, não apenas de cassinos. Prestem atenção para ver se eu estou exagerando. É um centro de negócios. É só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou anteontem. Ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. E aí ele engata o seguinte discurso numa reunião ministerial, se dirigindo a Damares. Tirem as crianças da sala agora. O Guedes fala assim, aquilo não atrapalha ninguém, deixa cada um se foder. Ô Damares, deixa cada um, Damares. O presidente fala em liberdade, deixa cada um se foder do jeito que quiser, principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se foder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho desprotegido, entendeu? Ou seja, lá, que nem nos cassinos em Cuba, não entra cubano. Aqui não vai entrar brasileirinho. Angra vai ser uma espécie de zona de caça para bilionários ricos, né?
Muito bem. E não termina por aí. O Guedes relata ainda a conversa que ele teve com altos funcionários do governo dos Estados Unidos e conclui que para o estrangeiro vir para cá é preciso um bom ambiente de negócios, é preciso garantir que o General Purchase Agreement seja mantido, ou seja, que o setor público brasileiro abra as suas licitações para empresas estrangeiras e defende claramente a privatização do Banco do Brasil. O próprio presidente do Banco do Brasil, presente na reunião, admite que quer privatizar o Banco do Brasil, que é o plano dele, e aí o Bolsonaro dá uma risada e lembra que só dá para falar isso em 2023. Portanto, pessoal, o projeto dos caras é primário exportador, turismo, investimento estrangeiro, emprego de baixa qualificação e no Brasil tem lugares onde brasileirinho não entra. Esse é o projeto dos caras. Para reforçar isso, veio a fala do Salles, né, que falou de aproveitar o Covid para passar a boiada. Veio o Onyx falando que tem que fazer uma reforma tributária para reduzir a carga tributária dos ricos, evidentemente, né, porque isso dá fôlego para a iniciativa privada. E nós vamos ser mediadores desse processo, ou seja, o papel do Estado para eles é ser mediador nos lucros do setor privado. E claro que para isso tem que ter menos povo, e é por isso que aquela assessora do Guedes falou o que falou, que é bom que morram os idosos, porque isso reduz a pressão sobre a Previdência. É por isso que o Nelson Teich, o breve, né, o ex-ministro da Saúde, disse, olha que incrível, 22 de abril, abre aspas, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. Nós tínhamos 2 mil, agora temos 25 mil mortos. É um imbecil quem fala um troço desses. E um outro cidadão que diz assim, já no final da reunião, que a sensação dele, que não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou, né? Esse cara deve ser que nem aquele pássaro da brincadeira, não estou sentindo nada, porque a sensação dele não percebeu que havia uma curva, e a curva que lá tinha parado em 2 mil, repito, hoje está em 25 mil. Apesar de tudo isso, o ministro do Turismo ainda tem a cara de pau de dizer que tivemos aí 2 caras na história recente que pegaram terra arrasada e entraram para a história. Um foi o Roosevelt, o outro foi o Churchill, e agora o terceiro vai ser o Bolsonaro. O Ernesto Araújo, nessa mesma toada, falou que o Brasil tem as condições de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a ordem mundial. Ele, acho que falou certo, não é sentar à mesa, é sentar na mesa, talvez como prato a ser servido, né? Mas tem um problema, né? O problema é que tem eleição, tem a pressão popular, e aí aquele general Braga lembra que tem o desemprego. E qual é a resposta do Bolsonaro para isso? Abrir, acabar com a quarentena, acabar com o isolamento. E a preocupação dele não é com as mortes em si, é com quem vai ser responsável pelas mortes. Fica na discussão de eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. E a gente vai reagir porque aqui não é saco sem fundo. Ou seja, vai dar mal. Desde que não fique na nossa conta, tudo bem, né? A saída que eles oferecem para o problema imediato é abrir, acabar com o isolamento. E é nesse contexto, no contexto dessa discussão, de uma reunião que era para tratar do tal Plano Brasil, né? O Plano Marshall do Braga, Bolsonaro escancara o segundo pilar do governo, né? Que é o neofascismo. Ele fala, a luta pelo poder continua, né? E, claro, quando a gente fala de neofascismo tem milícia, tem polícia e tem forças armadas. E o Bolsonaro fala, claro, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Não tem AI-5. O que tem é o artigo 142. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142, que é aquele artigo que está na Constituição por pressão da direita e das Forças Armadas, que diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, que é o pretexto dos militares se acharem um poder moderador acima dos demais que podem intervir a qualquer momento. É importante a gente perceber que esse neofascismo funciona como uma espécie de garantidor do ultraliberalismo, né? Porque é com força armada que eles vão reprimir o povo na hora que o povo disser basta.
mas também funciona como uma espécie de uma droga, um estupefaciente, porque enquanto o Guedes arrebenta, o Bolsonaro fica dizendo que está preocupado com o povo. Você ouve o discurso do Bolsonaro e ele fala de povo, 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 mas, claro, onde tem neofascismo, tem que ter, além de milícia, além de polícia, além de forças armadas, tem que ter uma Gestapo, né? E é por isso que na reunião ele fala que ele quer ter controle pessoal sobre os aparatos de segurança. Note, não se trata da autoridade que um presidente da República tem que ter, sim, sobre as corporações que estão sob o seu comando. Não. Ele quer ter controle pessoal para proteger a ele próprio, a família dele e aos amigos. Ele fala dos amigos, é um negócio inacreditável. E também diz, com muita ênfase, né, que ele quer armar o povo para evitar uma ditadura. Agora, cá entre nós, pessoal, de que povo ele está falando? Uma Glock, se vocês forem na internet, vocês vão ver que uma Glock custa R$ 8.600. Para quem não sabe o que é Glock, uma automática. Um fuzil de assalto da Taurus pode chegar a R$ 10.000. O presidente da Caixa Econômica Federal, presente na reunião, nessa reunião que a gente está comentando, ele disse que ele tem 15 armas. Então, por baixo, ele deve ter investido R$ 120 mil para montar esse arsenal. Quem é que tem essa grana no país? De que povo ele está falando quando o Bolsonaro fala que quer armar o povo? Que povo ele quer armar? E ele quer armar para atirar em quem? Bom, a gente deve imaginar que esse é um assunto para os direitos humanos, certo? Para Damares, errado. Pois nesse governo, a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos também é neofascista. E neofascista, variante fundamentalista, né? A Damares chega a dizer na reunião que a maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo nesse momento. E é causada por quem? Pelos governadores e prefeitos que estão aplicando políticas de isolamento social. E ela diz que vai pegar pesado com esses governadores e prefeitos e que eles vão pedir, inclusive, a prisão deles, né? Pois muito bem. Como não podia deixar de ser, não tem só milícia, polícia, forças armadas, Gestapo e nove língua, né? Nove língua é a Damares falando direitos humanos com sinal invertido. Também tem a educação como campo de batalha entre o bem e o mal. Eles se acham o bem e o mal são aqueles que defendem o Paulo Freire, o Gramsci e outras coisitas mais. O Abraham Weintraub, ele fez um dos discursos mais duros, né, dessa reunião, e dizendo que se dependesse dele, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. Diz que odeia o termo povos indígenas, odeia o povo cigano, e fala que a gente pode perder a liberdade, que a nossa luta era pela liberdade. Vendo esse Weintraub, eu me lembro de alguns integrantes daquelas SA, os camisas pardas do Hitler, que acreditavam mesmo que o nazismo era contra os privilégios, mas que na noite dos longos punhais descobriram que a história era outra e foram todos devidamente pelos SS e pelo Hitler, né? Que estavam a serviço do grande capital e sabiam disso, né? Depois que o Weintraub fez o show dele, o Bolsonaro explicitou ainda mais qual era a opinião dele, falou aquela questão da segurança, que ele quer trocar a equipe, e disse: o que esses filha de uma égua Weintraub querem é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil? O povo está dentro de casa. Por isso é que ele quer que o povo se arme, né? E aí ele começa a falar mal do bosta do prefeito, do bosta do governador, e diz que tem que soltar logo o decreto de armas, xinga o governador de São Paulo, de bosta, xinga o governador do Rio de Janeiro de estrume, e, não por coincidência, logo depois, a PF já alterada vai fazer uma operação, né, contra o Witzel. Notem que o discurso do Bolsonaro é um híbrido, né? É uma mistura do discurso anticomunista e pró-golpe militar normal, que era típico dos militares das Forças Armadas, com um discurso de tipo fascista, que pede para armar milícia. Esse é um dos detalhes que confirma para a gente que nós estamos diante de um grupo neofascista. E é impressionante como se tolera isso. Imaginem vocês se alguém de esquerda, na presidência da República ou num ministério, tivesse falado em armar o povo. O mundo tinha vindo abaixo, né? Por outro lado, muita gente ficou chamando atenção para o fato de que o governo quer proteger a sua própria família, e, óbvio, quer, é isso que é uma das coisas que o Bolsonaro quer, mas atenção, né, gente? A PF foi utilizada para dar o golpe
em 2016, 2017, 2018, antes do Bolsonaro. Então, não é de agora que essa corporação está a serviço do golpismo. É que a novidade é que ele agora está sendo usado para proteger os interesses específicos desse clã. Mas já faz tempo isso também, não é agora. Porque cadê o ministro? Tá certo? O que esse ministro, ex-ministro agora fez durante o seu período de governo? Nada para pegar o clã. É um jeito de proteger também. Muito bem. O que disse o ministro Moro a respeito dessa barbaridade toda neofascista? Nada. A única coisa que ele pediu foi para incluir no tal plano Marshall do Braga alguma referência à segurança pública e a controle da corrupção e a queda expressiva dos principais indicadores criminais. E aí vem a parte interessante, né? Eu até agora falei neoliberal, neofascista. Mas tem um ponto de contato entre eles claríssimo. E o próprio Guedes, que é o chefe real do governo, não é o Bolsonaro, o chefe real do governo é o Guedes, quem assiste a reunião tem isso claro, né? Ele abre a fala final dele na reunião dizendo que ele defende os valores e os princípios que o Weintraub tinha acabado de explicar. Diz, nós estamos aqui por esses valores. Nós sabemos os valores, dos princípios, estamos defendendo a liberdade econômica e a liberdade política. Por isso, pessoal, essa reunião confirma, por A mais B, que nós estamos diante de um casamento do neoliberalismo com o neofascismo. Novidade? Nanananinha. É exatamente isso que a gente viveu no Chile. O golpe de Estado contra o Salvador Allende, em 1973, tá certo? Foi um golpe com essas características, uma mistura de neoliberalismo com neofascismo. O Chile do Pinochet era uma mistura das duas coisas, foi um experimento neoliberal. E a linha deles, a gente não deve ter dúvida que para implementar esse troço precisa de golpe. Quando? Depende. O próprio Eduardo Bolsonaro disse, não é uma questão de se vai ter ruptura, mas de quando vai ter ruptura. Veja, um parlamentar, filho do presidente, avisou publicamente que eles vão tentar fazer uma ruptura, vão tentar fazer um golpe. Não é questão de se vai ter, mas de quando vai ter. E não é apenas golpe militar, né? É como a gente já falou e repetiu aqui, é um golpe com uma tendência neofascista na presidência da República. Por isso é uma besteira a gente ficar procurando a tal bala de prata que o Moro disse que existiria lá, né? O problema é o conjunto da obra. É o conjunto da obra que exige que esse governo seja todo ele afastado. Não só o presidente da República, como algumas pessoas, às vezes, imaginam. E é só olhar a fotografia da reunião. Tá? O Bolsonaro, de um lado o Braga, de outro lado o Mourão, que falou pouco, mas estava lá, cúmplice disso tudo, né? E o outro problema que a gente tem quando a gente discute isso é que as instituições, né, leia-se os outros setores do golpismo, porque quem controla o Congresso Nacional e o STF são os que foram cúmplices do golpe, não fazem nada frente ao avanço dessa extrema-direita. Eles tiraram o gênio da garrafa e o gênio, como todo mundo está vendo, é mal comportado, sem limites, e eles não vão conseguir colocar o gênio de volta para a garrafa, de volta na garrafa, né? Um exemplo disso foi essa nota que o general Heleno soltou quando veio a especulação de que o celular do Bolsonaro podia ser requisitado como parte das investigações. Ele disse que, se isso se materializar, poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O que será que o Bolsonaro faz com esse celular? Que, se ele for controlado pela justiça, ele vai causar consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Ou seja, o cara ameaça um golpe, né? Por conta do celular do presidente. Imagine o que o presidente faz nesse celular, né? Mas, frente a isso, o que o Celso de Mello, do Supremo, que estaria na origem dessa questão, fez? Só faltou pedir desculpas. E olha que o Celso de Mello é um garantista, mas só faltou pedir desculpas. Não é bem isso, entender errado. Eu só encaminhei para a PGR, é um encaminhamento normal. Pior ainda, né, gente? Se um ministro reage a um encaminhamento jurídico normal, dizendo que vou virar a mesa, imagina se tivesse tido a decisão. Ele mandava um tanque, não, ou como é que é mesmo? Um cabo e 2 soldados para frente do STF. Covardia? Deve ter. Mas o principal é outra coisa, né? Com isso eu encerro. Os conservadores nesse país, sejam bolsonaristas ou não, estão unidos no programa ultraliberal. Alguns são neofascistas,
outros são só de extrema-direita, mas não neofascistas, outros são só de direita, mas não são neofascistas, mas eles têm unidade no programa neoliberal. E, em segundo lugar, aqueles que não são bolsonaristas têm medo do bolsonarismo. O bolsonarismo arreganha os dentes e eles fazem que nem aquele cachorro, sai correndo. E, em terceiro lugar, que eu acho que é o fundamental, eles têm medo que, tirando o Bolsonaro, a gente volte. E como foi para nos tirar que eles fizeram essa maluquice toda, eles têm muito medo de que, tirando o Bolsonaro, isso dê razão para aqueles que disseram desde o início, como fez a presidenta Dilma em 2016, que alertou que o que eles estavam começando ali ia ter consequências gravíssimas para o país. É isso. Então, primeiro, quero dizer que eu não sou amiga de Rogério Marinho, né? Pelo contrário, ajudei a não elegê-lo. Ele é potiguar, por isso que Walter falou isso. Várias pessoas comentaram aqui no chat, dizendo que duvidam muito que eu seja amiga daquela figura. Claro que eu não sou amiga dele. Né? Então, dito isso, eu acho que, para encerrar aqui nosso programa, o que a gente tem que pensar e debater é algo que eu resumiria mais ou menos assim: como é que a reunião que Walter acabou de relatar e analisar de forma bem detalhada, como é que aquilo deu nisso? Os fatos dessa semana, né? Tiveram vários fatos aí turbulentos essa semana, e principalmente o que fazer, né, diante dessa brutalidade que é o governo Bolsonaro. Né? O esforço nosso aqui de análise, ele sempre é casado com tentativas de pensar no que fazer. É sempre bom lembrar que essa reunião aconteceu dia 22 de abril. Como a gente teve acesso a ela apenas no dia 22 de maio, um mês depois, a gente tende a achar que ela foi semana passada, né? Como o Walter ressaltou aí no início da fala dele, aquela reunião, ela teve desencadeamentos, né, que vem desde o dia 22 de abril. Depois daquela reunião, durante um mês, muitos momentos de tensão aconteceram no país. Demissão de Moro, as denúncias sobre aparelhamento na Polícia Federal para atender interesses pessoais do presidente, os debates sobre o impeachment, eles subiram de nível, né, ficaram mais intensos. Teve a abertura do inquérito pelo ministro Celso de Mello, o inquérito que está investigando aí essa questão da Polícia Federal, Moro e Bolsonaro. Teve o depoimento de Moro e outros depoimentos, né, de diretor-geral, de ex-diretor-geral, de diretor-geral que foi tentado colocar. Teve outros depoimentos sobre essa situação da PF, teve a divulgação parcial do conteúdo dos vídeos, né, que começou através dos depoimentos, e só na semana passada que a gente teve acesso ao vídeo inteiro. Mas, ultimamente, especialmente na semana passada, estava em curso uma certa aproximação, uma certa reaproximação, digamos assim, uma certa tentativa de talvez pacificação, mas não seria esse o termo melhor, né? Uma tentativa de uma relação melhor, digamos assim, com os governadores e com o Congresso. E isso é simbolizado nessa reunião que aconteceu um dia antes da divulgação do vídeo entre o presidente, os governadores do país inteiro e o presidente da Câmara, né? Foi vista uma postura, digamos, mais moderada do presidente na reunião. Só que a divulgação do vídeo, na sexta-feira da semana passada, dia 22, ela reacende essa tensão que foi a marca aí desse último mês no país. Né? E os fatos dessa semana agora, indicam que tem um degrau a mais sendo escalado na guerra entre eles, né? E mostram, de certa forma, que aqui se faz, aqui se paga, digamos assim. Né? Então, tem vários fatos que podem ser um resumo desse ambiente político geral e que tem relação direta com o projeto que essa reunião explicitou para nós ainda mais. Né? Primeiro, essa luta entre o executivo e o judiciário, que está cada vez mais
explícita, né? A gente vê lá na reunião ministros ameaçados de cadeia pelo ministro da Educação. E aí a gente vê, como consequência prática disso, determinação de diligências em um inquérito que pode pegar o governo, como é o caso do inquérito das fake news, né? Os fatos têm uma lógica, não é algo sem encadeamento, né? Primeiro tem a ameaça de cadeia, as afirmações de Bolsonaro, que não está aqui para brincadeira, ele diz isso, né, em relação aos cargos lá da PF. Moro ouviu isso em 22 de abril, é cúmplice, né? Saiu do governo, mas saiu tentando ficar. Antes de sair, ele tentou ficar, é bom sempre lembrar disso. Não teve força para fazer o enfrentamento que ele quis dentro do governo e saiu atirando num terreno em que ele supostamente é bom, que é o das operações judiciais. Então, se voluntariou para depor e tal, e a partir daí é que tem o inquérito, o seu depoimento e a divulgação do vídeo nessa semana. Então, essa guerra entre o legislativo, entre o executivo e o judiciário, ela sobe de patamar, digamos assim, nesse último período, com a divulgação do vídeo e com os fatos dessa semana, que são as operações policiais. Eu queria destacar duas, que é, primeiro, a operação contra Witzel, no Rio de Janeiro, né? Foi lida, e acho que pode ser lida dessa forma, como uma reação dessa nova configuração da Polícia Federal, sob maior controle e direcionamento de Bolsonaro contra os atuais adversários seus, né? Inclusive colocando elementos como o elemento da corrupção nesse debate sobre o combate à pandemia. Então, isso é algo que o bolsonarismo faz sentido estimular, né? Mas no dia seguinte, uma reação, que é a busca e apreensão, bloqueio de páginas e determinação de quebra de sigilos contra financiadores e operadores da máquina de fake news. A partir do inquérito que tramita no Supremo, nesse caso o relator é o Alexandre de Moraes, né? O Celso de Mello, ele é o relator, ele é o que coordena o outro inquérito, né? Então, essa operação em relação ao inquérito de fake news, ela já pode ser lida de outra forma, como uma reação do setor da direita dentro do judiciário que está em conflito com o Bolsonaro, né? Pois todo mundo sabe, enfim, que essa máquina existe, que ela tem sede no Palácio, através do conhecido Gabinete do Ódio, e o mais importante de tudo, né? Essa máquina de fake news é algo fundamental para o enraizamento e para a solidez ideológica do bolsonarismo, né? Inclusive, eu queria também enfatizar a recomendação que Walter já fez de que todo mundo assista a íntegra do vídeo, né? É bem mais interessante do que apenas os trechos que a Globo mostrou, que tem um enfoque mais específico, mas o conteúdo inteiro da reunião, né, ele é muito revelador de várias coisas e as falas de Bolsonaro especialmente, né, são conclamações para que o seu staff, o seu núcleo duro se preocupe com política, faça política, opere política. Então, isso é bem interessante de se observar e tem a ver com isso, né, com essa solidez e com essa forte enraizamento da ideologia deles, passa por ter um núcleo duro preocupado em fazer política, em debater política, em agir politicamente, não apenas tecnicamente, digamos assim, né? Nesse ambiente, o legislativo, numa situação bem baixo perfil, digamos assim, né? Rodrigo Maia fez um discurso na terça, dia 26 de maio, um discurso meio sabão, muito baixo perfil, clamando mais uma vez pelo respeito à democracia, sendo que ele está se dirigindo a quem já deu todos os sinais que não dá a mínima para esse tipo de apelo, né? E aí, nesse ambiente, a gente tem, com a operação que eu já mencionei, no inquérito das fake news, um debate interessante que é sobre o avanço nas investigações sobre fake news, né? Esse inquérito que determinou várias diligências que podem quebrar sigilo de bolsonaristas e de financiadores de fake news, ele é um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, em tese com o objeto de investigar as fake news contra ministros do Supremo,
É um inquérito controverso, né? A Procuradora-Geral da República anterior a esse Aras tinha se manifestado que seria um inquérito inconstitucional, né? Mas o inquérito prosseguiu. O Procurador da República, no início do seu mandato, mudou de posição, então a PGR passou a ter uma posição favorável ao inquérito, e agora o Aras, ele muda de posição de novo, né? Quando o inquérito dá sinais de que ele pode atingir de alguma forma o governo, seus apoiadores e sua máquina ideológica, que é em grande parte movimentada pelas fake news, ele já muda de posição e pede o trancamento do inquérito. Então, é bom também atentar para isso, para também não alimentar nenhum tipo de ilusão de que a Procuradoria-Geral da República vai tomar alguma medida no sentido de barrar, né, as ilegalidades do governo Bolsonaro. E aí tem muitas contradições também nesse tema das fake news, porque toda essa tensão existente no âmbito do governo, nas suas relações com o Congresso, com o Judiciário, que todos fazem parte de um bloco da direita, obviamente devem ser muito aproveitadas por nós, o máximo possível, né? Então, busque a apreensão desse pessoal, quebra de sigilo bancário, fiscal, de quem opera máquina de fake news, que a gente sabe que é a mesma que está em curso desde a eleição de 2018. É bom, né? Isso é bom, a gente tem que pressionar muito para que isso seja efetivado, pode acumular para alguma saída que fragilize essa área, essa máquina de fake news que é estratégica para o bolsonarismo, mas também tem que ter em mente que tem uma disputa aí, né? O objeto do inquérito são as fake news contra o STF. A coisa pode se desenrolar de uma forma, digamos, mais seletiva, né? Como parte exclusiva da disputa entre eles, sem avançar necessariamente para um resultado que implique no desmonte das fake news ou que possibilite uma cassação da chapa, né, que é o próximo ponto que eu quero falar, né? O outro fato dessa semana é o anúncio pelo novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral que vai pautar as ações de investigação judicial eleitoral que estão tramitando no TSE. Essas ações têm elementos, provas que Bolsonaro cometeu crimes eleitorais, que a chapa Bolsonaro e Mourão cometeu crimes eleitorais em 2018, principalmente relacionados a disparo em massa de notícias falsas, e isso pode vir a ser pautado no TSE a qualquer momento, né? Não necessariamente, para quem quer caçar a chapa, os elementos são suficientes, na verdade. Para quem quer caçar, os elementos são suficientes, mas para quem não quer, é claro que tem o argumento de que são frágeis, não daria para fazer com o que a gente tem hoje e tal. Por isso é muito importante que toda e qualquer prova, tanto produzida pela CPMI das fake news, quanto pelo inquérito do Supremo, sejam elementos que sejam incorporados a essa investigação e que possam culminar na cassação da chapa. Sabendo que, para esse pessoal, pouco importa o que está nos autos, né? Quando a decisão de mérito, que é política, já está tomada. Mas, como nada deve ser visto do ponto de vista imediato, né, a gente pode interpretar que tem uma movimentação aí em relação ao TSE e a essa questão das fake news, que pode ser de movimentação de peças para o futuro, por exemplo, ser uma forma de matar essa possibilidade da cassação da chapa, arquivando ou julgando improcedente, para poder preparar um terreno para um impeachment como a solução, né? Assentar o terreno para a solução Mourão. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem, porque a nossa pressão, apesar de sermos a favor do impeachment, é maior pela cassação da chapa. Então, é muito ruim que aconteça um eventual arquivamento ou julgamento do mérito improcedente em relação a essa cassação da chapa. Então, tudo isso que eu falei aqui, né, esses fatos dessa semana, são decorrências práticas desse projeto, dos conflitos e da tensão gerada
por esse projeto que está muito explicitado nessa reunião que Walter fez o relato para a gente, né? A tensão política faz parte do ambiente de enfrentamento que essa combinação do ultraliberalismo com o neofascismo precisa criar para poder, entre aspas, claro, dar certo, né? Então, assim, nada como um ambiente turbulento, né, para possibilitar um fechamento político com condições de ter viabilidade e de ter certa estabilidade, digamos assim. É isso que está em curso aí, nesse momento, no Brasil. Só um comentário, Natália, antes de você passar para as perguntas, né? Eu só queria reforçar uma coisa que está implícito aí no que... Está explícito, na verdade, no que a Natália falou e estava implícito no que eu tinha dito. Que é o seguinte, tem uma disputa violenta no andar de cima. Se a gente prestar atenção na reunião ministerial, a maior parte dos ataques é entre eles. A esquerda aparece como força lateral. A briga violenta é entre eles. O que quer dizer isso? Que se o povo, a classe trabalhadora, não entrar como força autônoma, a disputa vai ser decidida pelo andar de cima. Vai ser decidida entre eles. E não importa se vai ter acordo entre eles, se vai ter a vitória do Bolsonaro, se o Mourão assume. Se o povo não se mexer, se o povo não entrar com tudo, é o povo que vai pagar a conta. Por isso, é muito importante que a gente, de fato, implemente aquela campanha fora Bolsonaro com todas as suas dimensões. Não fique assistindo como espectador o circo pegar fogo, porque isso não é suficiente. A gente tem que ter uma ação autônoma na conjuntura. Walter, eu vou ler algumas perguntas aqui, certo? A primeira é, o que acham dos atos que o PCO está convocando? A segunda pergunta que eu queria ler é, o PT sozinho pode alavancar o Fora Bolsonaro? Qual é o tamanho do PT nesse processo? E a terceira é um pedido para comentar sobre o artigo 142 da Constituição. Eu vou ver aqui se tem mais alguma, mas acho que você já poderia ir respondendo essas. Veja, todo ato... A Natália deixa o microfone aberto, aí eu fico ouvindo eu mesmo. Então, assim, todo ato que seja convocado, desde que respeite as determinações de saúde, vale a pena de ser feito, ok? Então, nós não temos que entregar a rua para os nossos inimigos. Tem vários episódios ocorrendo no país inteiro em que, seja com atividades de solidariedade, seja com atos políticos, inclusive de enfrentamento, como fez a torcida do Corinthians, como fez o pessoal em Porto Alegre, tem que respeitar as determinações de saúde, mas tem que fazer, tá certo? Então, assim, nós não vamos criticar aqui ninguém por estar fazendo alguma coisa. Todo mundo tem que fazer. Segundo, o PT não está sozinho. Nós apresentamos o pedido de impeachment do Bolsonaro com vários movimentos sociais, com o PSOL, com o PCdoB, com outros partidos, tá certo? Com personalidades. Então, o PT não está sozinho na luta nem pelo impeachment, nem pelo fora Bolsonaro, nem pela convocação de eleições diretas ou pela cassação da chapa. O problema é de outra natureza. É que o PT, como é o maior partido de esquerda no Brasil, ele tem que impulsionar, ele tem que coordenar, ele tem que tomar iniciativa, ele tem que mover a si mesmo. Né? Mover a si mesmo. Por exemplo, todas as pessoas que estão preocupadas com as suas candidaturas a vereador, a prefeito ou prefeita, vereadora, têm que incluir o tema do Fora Bolsonaro com destaque nas suas ações. Todos aqueles que estamos lutando pela vida contra a pandemia, enfrentando as orientações erradas do governo, temos que dizer para o povo que a defesa da vida passa pelo Fora Bolsonaro. E o PT tem que tomar a iniciativa nesse sentido. O PT é muito grande, muito influente, e tem muita gente que ainda está
com uma cabeça de pensar em 2022, priorizar a eleição de 2020, achar que o central é a defesa da vida, desvinculando isso da luta contra o governo Bolsonaro. E olha, eu insisto muito nisso, pessoal. Este governo, quando tinha 2 mil mortos, achou que a gente estava bem, e agora a gente tem 25 mil. De quem que é a culpa? A principal culpa é do governo federal, porque não fez o que tinha que fazer e fez ao contrário do que tinha que fazer. Essa turma está praticando um genocídio, alguns por ignorância, outros por decisão. Por fim, o artigo 142. No Congresso Constituinte, é sempre bom lembrar isso, aquilo não foi uma Assembleia Nacional Constituinte, nós defendíamos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Aquilo que aconteceu foi um Congresso Constituinte, ou seja, os parlamentares eleitos em 86 se reuniram em Assembleia Constituinte e, quando acabou a Constituinte, voltaram a ser um parlamento normal, enquanto que nos países democráticos, quando termina a Constituinte, se convocam novas eleições com base nas regras novas que a Constituição fez, e as pessoas que fizeram parte da Constituição não podem concorrer para não se beneficiarem dessas normas. Bom, então, aquele Congresso Constituinte, o Partido dos Trabalhadores apresentou um projeto de Constituição e nós nos enfrentamos contra esse artigo 142. Toda a bancada do PT, na época quem fez a argumentação em plenário foi o companheiro José Genuíno, deputado constituinte naquele momento, o Lula era deputado. Eu participei de uma conversa num desses dias em que vi os dois comentando sobre este episódio específico. Então, o PT enfrentou isso, chamando atenção para o fato de que esse texto, como está escrito, transforma as Forças Armadas, ou pode ser interpretado como transformando as Forças Armadas numa espécie de suprapoder, poder moderador, mais ou menos como era o imperador no Brasil, né? Por cima de tudo. E é assim que os militares interpretam. E é assim que uma parte substancial da direita brasileira interpreta. Deu mal, chama as Forças Armadas, para que eles ponham ordem na casa. Assim, é muito grave isso. É extremamente grave. E, evidentemente, quando nós estivemos no governo, e antes disso, quando outras forças democráticas, ainda que neoliberais, estiveram no governo, não se enfrentou o tema da tutela militar. E nós temos que lembrar essa questão de que era o Congresso Constituinte que nós votamos contra, para ninguém vir falar que esse troço é pacto. A anistia não foi pacto, esse artigo 142 não foi pacto, a esquerda lutou contra isso, foi derrotada e olha o preço que a sociedade brasileira está pagando hoje. É isso. A gente já estourou aqui o nosso tempo em 8 minutos. Então, quer continuar? A vingança vem a galope aqui. Não, tudo bem, vamos, 1 hora tá bom, é isso. É isso. Então, gente, para terminar, dizer que a gente vai estar aqui de novo na semana que vem. Se tiverem alguma sugestão de temas e quiserem que a gente aborde aí que assuntos, podem mandar zap para mim ou para Walter. Lembrando que a gente vai estrear um programa chamado Contramola, e a ideia do Contramola é fazer debates mais estratégicos, né? Aqui a gente fala mais da conjuntura, sobre os fatos da semana, comenta mais no quente os acontecimentos, e a gente está com essa ideia de fazer um programa que vai trazer comentários e reflexões mais estratégicas. A gente ia lançar esse programa na semana que vem, a gente anunciou isso aqui semana passada, que seria no dia 4, mas, em razão de problemas de agenda, a gente vai adiar em 1 semana. Então, o Contramola vai ficar para o dia 11 de junho, às 9 da noite, a gente vai fazer essa estreia aí desse programa, que ainda não tem data fixa definida, nem horário. A gente vai fazer um teste de fazer na quinta às 9 da noite, depois do antivírus, dando um pequeno intervalo de em torno de 40 minutos, e começando com esse debate no dia 11 de junho, certo? Então, todo mundo que estava agendado aí para o dia 4
por favor, adie em uma semana a estreia do Contra a Mola. É isso. Boa noite a todo mundo e até semana que vem. Boa noite.